Turma, agora vamos para a nossa segunda aula, aula número 2, com o tema porcentagem. Então, o que seria a porcentagem? Na verdade, a porcentagem era uma equivalência a uma fração de denominador 100. Lembrando que quando eu tenho uma fração, o que se diz ser denominador é um número que está na parte de baixo da fração, tá ok? Então, quando eu tenho essa fração que tem denominador 100, ao invés de eu escrever, né, esse número sobre 100, eu escrevo esse número com esse símbolo de porcentagem, tá ok? Por exemplo, 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, ou equivalente a dizer que 3 sobre 100 é a mesma coisa que 3%. Então, seria uma simbologia que traz uma fração que tenha denominador obrigatoriamente 100, certo? A escrever como se fosse 3, no caso aqui, e uma porcentagem. Então, eu troco esse 100 por esse símbolo, né? 17,7% é a mesma coisa que eu escrever 17,7%, tá ok? Então, essa é a nossa definição do que seria a porcentagem. Porcentagem sobre um valor. Então, a porcentagem em si, né, solta, ela não tem tanta significância, né? Tá ali o número, né? Mas ela é muito aplicada em alguma situação, como a gente pode ver atualmente, né, em relação ao vírus que está ficando no mundo, como rotineiramente, quando a gente ia para loja, shoppings e tudo mais, e tinha aquele valor, tantos por cento de desconto sobre um produto, 10%, 15%, 20%, compre à vista e ganhe 10% de desconto. Então, isso é a porcentagem sobre algum valor, tá? Então, quando eu quero tirar uma porcentagem, ou seja, um P% de algum valor que eu queira, tá ok? Isso significa dizer o quê? P% significa P sobre 100. De multiplicação, certo? V, um valor qualquer. Então, exemplo, 13% de 200. Então, 13% de 200 é a mesma coisa que 13 sobre 100 vezes 200, que ao fazer o cálculo aqui, eu encontro o valor de 26, tá ok? Lembrando que isso aqui, muitas vezes, é aplicado em uma situação rotineira. Por exemplo, você tem uma conta de R$200 que, ao vencer, sofre um acréscimo de 13%. Ou seja, o que faríamos aqui? Calcularia o 13%, que é 26. Se sua conta era 200 e acrescentou-se 26, vai para 226 e assim sucessivamente em outros exemplos, tá bom? Transformação de uma fração em porcentagem, uma coisa também muito utilizada. Então, você tem uma situação lá, nessa situação, por exemplo, você come uma pizza que tem 8 pedaços, você come 6 pedaços, você comeu quantos por cento? Então, é uma situação também rotineira. É uma transformação de uma fração qualquer em uma porcentagem, certo? Então, o que seria? Meu trabalho basicamente se restringe a fazer o quê? Dado uma fração qualquer, no caso, um A sobre um B, numerador A, denominador B, queira transformar ela, certo, em uma porcentagem, basta apenas encontrar a fração equivalente a ela que tenha denominador obrigatoriamente 100 e numerador, que vai ser o nosso trabalho na questão aqui. Por exemplo, 3/4 representa quantos por cento? Então, eu tenho que escrever 3/4 como uma fração, certo? Equivalente a ela, que tenha obrigatoriamente denominador 100. Então, 3/4 é a mesma coisa que x sobre 100. E aí, aplicando aqui, certo? A definição de proporcionalidade, 4x igual a 3 vezes 100, tá ok? E aí, 300, passo o 4 dividindo, que é igual a 75, tá bom? Então, isso aqui seria a transformação de um valor qualquer, a transformação de uma fração, ou até um valor qualquer em porcentagem. Basta apenas transformar em alguém equivalente a x sobre 100, uma fração equivalente a x sobre 100. Exemplos. Um jogador de futebol ao longo do campeonato cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, quero saber quantos gols ele fez. Então, 8% do valor que foi colocado, 75. Então, 8 sobre 100, né? 8% de multiplicação, 75. 8 vezes 75, 600, que é dividido por 100, igual a 6. Então, esse
jogador conseguiu ter êxito em 6 gols dentre os 75 que ele cobrou, tá bom? Item B. Se eu comprei uma ação de um clube por R$ 250 e revendi por 300, qual é a taxa percentual de lucro obtida? Então, nós temos uma pequena manipulação que a gente já sabe aqui. Nós vemos que eu pego 250 e vou somar com algum ganho em percentual que eu tive e vou chegar a quanto? 300. Ou seja, eu pego esses 250, somo com alguma porcentagem x sobre 100, x% dele, né? X% de 250 de multiplicação, certo? E esse valor mais uma porcentagem desse valor dá igual a 300. Quando eu olho aqui meu lado esquerdo, eu pego 250, boto para o outro lado, subtraindo 300, está aqui ele, e essa conta, 250 por 100, fica 2,5. Do 300 menos 250, 50. 2,5 que está multiplicando, passo dividindo. Fazendo a divisão, eu encontro 20. Ou seja, o lucro que ele teve, né, em porcentagem, sobre o valor, né, que ele comprou uma ação ali, foi de 20%, tá ok? Então, com isso, mais a nossa aula de porcentagem, certo? Um conceito muito simples, muito básico, mas de grande utilidade. Tudo bom? Até mais, pessoal.